Igreja, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmo número 24. Salmo até bem curto, apenas 10 versos compõem este salmo. Eu vou ler aqui na versão NVI, também está projetada aí na tela, para que você possa acompanhar. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e a firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Feche seus olhos, agradecemos a Deus por estarmos aqui nesta noite e podemos compartilhar da Tua Palavra e pedimos que Teu Espírito, Senhor, possa tocar em nós naquilo que precisamos, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Nós acabamos de ver um vídeo a respeito do Natal, e como o pastor disse que foi tema da mensagem pela manhã, e a figura central do Natal deveria ser em Jesus. O pastor até disse pela manhã na mensagem que nós não vemos nenhum lugar que faz menção a isso, ou que estão ali para, neste período que tratamos, que o mundo trata com festividade, algo que nos leve a Jesus, que nos faça a celebrar Jesus. Mas pelo contrário, como vimos no vídeo que está enraizado, é a figura de, atualmente, aquele que foi um homem, com todo um misticismo, com todo um aparato que remonta aos tempos antigos, a tradições pagãs. Porque, na verdade, se o mundo fosse celebrar o Natal tal como a igreja celebra e entende, ela não estariam falando de um Senhor que a história classifica como bom, ou bom velhinho, como alguns chamam, que vem para presentear aqueles que tiveram um ano sem cometer nenhum problema, sem cometer nada de errado, mas, pelo contrário, estaria dando ênfase a Jesus como o bom pastor. Porque é isso que a palavra de Deus ela nos mostra a respeito de Jesus. Sempre Ele como o bom pastor, e o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Que não presenteia aqueles que tiveram um ano que não cometeram nada errado,
mas aquele pela sua misericórdia é capaz de dar o maior dos presentes, que é o dom da vida eterna. Perdoar o ser humano, fazê-lo refletir a respeito da sua vida e levá-lo a ter uma experiência com o Deus vivo e também na esperança de uma vida eterna. O Salmo 24, esta canção de Davi, não temos como analisá-la apenas por estes salmos, mas vários estudiosos, e bíblias até de estudo, tratam de uma trilogia. E este salmo ele vai fechar esta sequência de 3 salmos que começa com o salmo de número 22. E neste salmo vai falar de Jesus como o bom pastor. Depois que vocês tiverem a oportunidade de ler este salmo, vão ver que Davi, quando o escreve, vai tratar de situações que vão acontecer muito tempo depois. Quando ele fala que foi abandonado, que não foi ouvido, que alguém furou os seus pés e as suas mãos, que ele foi sacrificado. Mas se nós formos ver na vida de Davi, nós não vamos identificar aquilo que ele trouxe nos Salmos de número 22. Mas a própria palavra fala que Davi, além de um grande rei, também foi um profeta. E ele estava profetizando a respeito do próprio Jesus, que seria levado à cruz pelos nossos pecados, que experimentaria o silêncio de Deus Pai, que teriam as suas mãos e os seus pés furados, uma vez que foi pregado na cruz, juntamente com os nossos pecados, as nossas enfermidades, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Em João, capítulo 10, versículo 11, a própria palavra fala, o próprio Jesus se declara isso: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Nos Salmos de número 23, que também conhecemos bastante, é muito comum, citarmos em várias ocasiões este salmo. Agora vai retratar a Jesus como o grande pastor. No bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Agora, como grande pastor, ele vive para as ovelhas. E como aquele que é capaz de guiar as suas ovelhas a pastos verdejantes, capaz de suprir todas as necessidades, de providenciar tudo aquilo que a ovelha precisa para que ela possa viver em segurança. Jesus, no Salmos 23, ele é o grande pastor. Em Hebreus capítulo 13, versículo 20, a palavra fala que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe a Jesus dos mortos para ser o grande pastor das ovelhas. E fecha então o salmo que acabamos de ler, de número 24, como ele sendo o supremo pastor, aquele que voltará para galardoar as suas ovelhas. Ele como, além de pastor, agora como rei da glória. Aquele poderoso Senhor dos exércitos, Senhor da guerra, para lutar,
para guerrear por suas ovelhas, para fazer vencedores. Interessante que nós fomos até ministrado aqui durante o período da ministração do louvor, né? Que é tempo de guerra, que é tempo de não parar, que é tempo de lutar. E que notícia maravilhosa de saber que o Supremo Pastor, ele, como varão de guerra, como Deus poderoso, como Senhor dos exércitos, ele está à nossa frente para nos fazer vencer todas as batalhas. Aí podemos refletir desta forma, né? Não precisamos parar, não precisamos desistir, porque o Senhor Todo-Poderoso está à nossa frente. E Davi, ele então começa os Salmos dizendo que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e também todos os que nele vivem. Aqui nós podemos identificar que o Senhor, como Deus que participou da criação, e além de criador, ele também é o proprietário. Ele que pelo poder da sua palavra criou todas as coisas, o céu, a terra, o mar, a natureza que está à nossa disposição, que deu vida a grandes criaturas do mar, como também a pequenas bactérias. Ele, aquele que sustenta tudo pelo poder da sua palavra, aquele que faz que acontecer que o mundo, o universo funcione conforme as suas estações, que a terra tenha a sua luz necessária, mas também tenha o seu período noturno, aquele que criou todas as coisas, que faz chover sobre a terra, para que dela surjam as plantações, mas aquele também que faz brilhar o sol, para também trazer vida. É este o Supremo Pastor, é este o Deus que domina sobre todas as coisas. E por ele ser criador e dono, ele tem poder sobre todas essas coisas. E aí nós vemos que exatamente por ele deter este poder, é que ele faz acontecer coisas inexplicáveis ao olhar humano. A nossa capacidade de entendimento. Por ele, a palavra fala e registra, ele foi capaz de aquietar tempestade, fazer o vento se calar, fazer o sol se deter no céu, para que um povo tivesse a oportunidade de alcançar a vitória. E é este Deus, dono de todas as coisas, com poder que todo o universo, todo mundo estão sujeitos à sua palavra, é que nos faz experimentar os milagres. Porque como explicar que ele age no mundo físico que nós vivemos para trazer a nós os benefícios ou aquilo que precisamos, só através do milagre. Como explicar alguém que está desenganado pelo médico com poucos dias de vida, mas ele é capaz de trazer a cura, trazer a restauração e fazer com que essa pessoa ainda tenha vários dias e vários anos na terra. Porque todo o universo, tudo o que está à nossa volta,
toda a natureza estão sujeitas ao poder da tua palavra. Nós cantamos aqui ainda, que me chamou a atenção, no período da ministração, né, que o Deus que derruba as muralhas, que aquieta o vento e fez o leão jejuar, quem é capaz de deter o poder sobre todas essas coisas, a não ser este Deus, o pastor supremo? E aí, isso nos leva a ter uma confiança que, quando estamos diante de uma situação que para o universo, para aquilo que é palpável, ela é impossível, nós temos a certeza o seguinte, que se Deus, Ele pode agir na natureza, o que Ele não pode fazer em favor de suas ovelhas? Ele pode todas as coisas. Mas o salmista também fala o seguinte, olha, não é só a terra e tudo que nela existe, mas também todos os que nela vivem. O próprio Paulo, quando estava discursando em Atenas, a respeito de Jesus que criou, ou de Deus também, né, que criou todas as coisas, ele diz lá no versículo 28 do capítulo 17, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é por causa dele, tudo é pelo poder da sua palavra, tudo existe porque ele determinou que existisse. E não é diferente com nós seres humanos, que um dia fomos criados. Mas quando analisamos sobre o aspecto de Deus e como ser humano pertencente a Ele, a Jesus, a este pastor supremo, nós vamos ver que Ele tem, e eu já ouvi até essa expressão, dupla propriedade, porque além dele nos criar, Ele também nos redimiu. E na verdade, quando Ele dar a vida como bom pastor para a redenção de cada um de nós, seres humanos, na verdade Ele estava pagando um preço, porque até então, uma vez que não haviam experimentado a redenção em Jesus, nós estávamos condenados ao juízo eterno sem Deus. A palavra fala que todos nós pecamos e por isso estávamos fora da vontade de Deus, fora da glória de Deus. Mas Jesus, quando com o seu plano nos comprou, nos trouxe novamente para os braços do Pai, que Ele levou a cruz do Calvário e pregou sobre ela os nossos pecados, o nosso escrito de dívida. Na verdade, Ele nos adquiriu para sermos não apenas agora ovelhas, mas como filhos e filhas de Deus, herdeiros de um trono celestial, herdeiros de uma morada eterna, herdeiros de um lugar que o Senhor fala que Ele mesmo preparou para que nós pudéssemos ter uma vida eterna com um objetivo, para louvar e glorificar a este Deus poderoso, a este pastor supremo, a este Rei da glória. Apocalipse capítulo 5, verso 9, quando eles estavam olhando o Cordeiro, Jesus, que redimiu, que comprou as suas ovelhas,
A palavra fala que eles então cantavam um cântico novo, e aí surgiu uma pergunta: quem é digno de receber o livro e abrir os seus selos? Então eles falaram: olha, ele é digno de receber o livro, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todos nós fomos comprados e pertencemos a Jesus, pertencemos a este Supremo Pastor. Mas você pode dizer o seguinte: não, mas eu mando na minha própria vida, ou eu dito o que eu vou fazer. Você foi comprado. Agora, você pode sim decidir usufruir deste resgate ou continuar e não ter, e não se aproveitar deste resgate. Eu costumo dizer que aceitar que somos comprados e remidos pelo sangue de Jesus para a nossa redenção e salvação é semelhante a alguém que está no mar se afogando e de repente alguém lança uma boia e nessa boia está escrito salvação. Eu posso segurar a boia e me livrar de me afogar e vir a morrer. Mas eu também posso decidir não pegar a boia. Mas eu posso também pegar a boia, continuar segurando a boia, e em determinado momento eu decidi que eu não preciso mais da boia. Fatalmente, eu também vou perecer. Mas a boia foi lançada? Sim. O preço foi pago? Sim. O plano de redenção foi cumprido? Sim. Mas aí cabe a cada um de nós viver e experimentar e nos submeter a este plano de salvação em Jesus. No verso 2, o salmista diz ainda que ele estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas, e agora faz uma pergunta: olha, se ele é este pastor supremo, e é ele dono de tudo e de todas as coisas, e olhando para nós, simples seres humanos, tão falhos e imperfeitos, a pergunta é: quem poderá subir o monte do Senhor? E quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqui está uma preparação para estar na presença de Deus e poder usufruir de tudo aquilo que o Supremo Pastor tem para oferecer a cada um de nós como filhos e filhas. E a palavra ela vai dizer praticamente duas coisas: mãos e coração. Mãos para aquilo que nós fazemos e coração para aquilo que nós somos. O Senhor ele está dizendo que, e o salmista está reforçando que uma vez que fomos redimidos pelo poder e pela justiça de Deus, Ele nos dá uma oportunidade de viver uma nova vida. E essa nova vida, no exemplo que eu dei aqui de uma pessoa no mar, é estar seguro na boia. É que as nossas mãos agora venham fazer aquilo que Deus, Ele determina para nós como seus filhos e como filhas dEle. E o coração para nós sermos como Ele, para experimentar, viver a vida de Jesus em nós. E aí uma coisa está ligada com a outra, porque quando nós vivemos a vida de Jesus, nós fazemos aquilo que Jesus faz.
e aí também as nossas mãos, elas estarão limpas. Este convite, então, é do pastor, quando ele fala assim, olha, em João capítulo 10, 11, o pastor, o bom pastor, dá vida pelas suas ovelhas, é isso que ele quis dizer, olha, eu ofereço a vocês a minha vida, para que vocês vivam a minha vida, e assim, vocês possam viver uma vida de coração puro. Porque se fôssemos depender de um bom ano para chegar ao final do ano e ganhar um presente, meu Deus, quem seríamos nós? Porque a cada momento nós cometemos falhas, e a própria palavra fala que quem não peca ou quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas uma vez que assumimos que a vida e deixamos que a vida de Jesus esteja em nós, e que Ele então, pela sua justiça, nos purifica, nos faz trilhar, por mais que falhamos, mas nos traz de volta ao caminho, nos leva sempre a refletir que precisamos mudar, que precisamos tomar um novo rumo, que precisamos ajustar a rota, que precisamos ajustar o GPS para o nosso alvo, que é a Nova Jerusalém. Dentro dessa vida de Jesus, há o Espírito Santo que testifica em nós, para que possamos viver a vida que Ele tem para nós, e assim termos as mãos limpas. E aí ele fala, olha, uma vez que nós vivemos a vida de Jesus, nós não teremos lugares para falsos ídolos, falsas doutrinas ou falsos deuses. Como assistimos agora há pouco aqui, de saber que aquele que é capaz de nos presentear, de nos beneficiar, de trazer a alegria para dentro das nossas casas, para nos fazer prosperar, é o Senhor Jesus, o bom pastor. É aquele também que foi capaz de dar a vida dele por nós. E aí o salmista fala bem assim, olha, aqueles que assim os fizerem, receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. E ele diz ainda, olha, são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O caminho para uma vida vitoriosa em Deus é ter a vida de Jesus em nós, reconhecê-lo como nosso Salvador, usufruir da sua justiça que nos redimiu, buscar Ele todos os dias. E aí ele vai encerrar então este salmo dizendo assim, olha, este supremo pastor que veio para galardoar as suas ovelhas, também ele vem para romper os portais, para romper as portas, como o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso. E ele diz assim, olha, então precisam abrir, abrem-se, ó portais, abram-se, ó portas, para que o Rei da Glória entre, para que o Supremo Pastor tenha acesso, para que o Supremo Pastor possa agir, possa fazer morada, para que o Supremo Pastor possa entrar com a providência. Mas alguém pergunta, quem é este Rei da Glória? E a própria palavra, ela vai responder, olha, Ele é o Senhor valente na guerra.
Se nós estamos, como cantamos, em tempos de guerra, enfrentando dificuldades de toda sorte, mas então a palavra de Deus, ela nos faz lembrar nesta hora que não estamos sozinhos, que não estamos à mercê dos acontecimentos do universo, ou dependemos de algo mirabolante, uma conjunção de fatores que vai nos levar à vitória. Pelo contrário, nós seremos vitoriosos, porque o Senhor da guerra está conosco. Você vai ter a vitória, você vai alcançar a vitória, porque o Senhor valente da guerra está com você. E nada que se levante, nenhum empecilho que se coloque no caminho, será capaz de resistir ao pastor supremo, o Senhor Deus da guerra. Mas ele faz um convite: abra-se, ó portais. De repente você pode, e eu também podemos nos perguntar: o que precisamos abrir para que o Rei da Glória entre e transforme a nossa vida? Mas ele vai muito mais além. Ele diz assim, olha, ele não é só o Senhor valente na guerra, ele é o Senhor dos exércitos. Mas que exército é esse que a palavra está falando? Olha, são exércitos de anjos cercando as ovelhas, os filhos e os filhas de Deus, para terem uma vida vitoriosa. Ele fala assim, olha, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que comanda todas as coisas em nosso benefício, em nosso favor. E aí resta uma pergunta: o que nós precisamos que Deus haja em nosso favor? E saber que à nossa disposição está o Senhor dos exércitos. Se Ele é o Senhor dos exércitos, está à nossa disposição, o exército dele também está à nossa disposição. Eu fico tentando imaginar o que é isso. Ter um exército à disposição. Me fez lembrar aqui de um período que nós vivemos, né, se eu não me engano, 2018, 19, no nosso estado, que as forças policiais estavam impedidas, né, vamos dizer assim, de se locomoverem dos batalhões, e vimos que foi um total desordem, total caos, muitos crimes aconteceram. Então, recebemos aqui no nosso estado ajuda do governo federal com a vinda do Exército Brasileiro e também da Força de Segurança Nacional, que trouxe, apaziguou, vamos dizer, os ânimos, trouxe uma sensação novamente de tranquilidade e de paz. Agora tente imaginar, no momento mais difícil que talvez você possa achar que está vivendo, ou que ainda vai vivenciar, saber que o Senhor dos exércitos coloca à sua disposição o exército celestial. O exército celestial para te socorrer em todos os momentos. Mas para enxergar este exército celestial, algo precisa ser aberto. Quando Eliseu está com o seu moço e um exército de um rei resolve vir para confrontá-lo, o moço do profeta Eliseu olha para o exército adversário e fala bem assim: meu senhor, nós estamos perdidos, nós estamos cercados e não há mais o que fazer. E ele virou assim: olha, acalma-te, acalma-te, porque
à nossa disposição está um exército. E ele só via a Eliseu e ele próprio, e como entender que havia um exército à sua disposição. E ele novamente se desespera e fala, mas nós vamos morrer, porque o exército é muito grande. E Eliseu fala com ele, acalma-te, muito mais são os que estão conosco. Então ele fez uma oração, Senhor, abra os olhos para que ele possa enxergar o exército celestial. Na hora os olhos foram abertos e ele pôde ver carruagens de fogo, o exército de Deus e os seus anjos para guerrear, para socorrer. E é isso que o Senhor quer nos fazer lembrar nesta hora, que algo precisa ser aberto em nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos, no nosso entendimento, para enxergar que Ele não só é o Senhor dos exércitos, mas que o exército celestial está à nossa disposição. Se você crê, diga amém. E aí eu pergunto, o que pode contra nós? Nada. Porque o Supremo Pastor, Ele está à nossa disposição. Que Deus nos abençoe. Se coloque de pé, por gentileza.